Muito bem, estamos entrando com mais um Prosa sobre a Vida. Eu, Alexandra Lieves, estou recebendo mais uma vez a psicóloga Carolina Zandoná Fornari. Nós estamos aí mais de um ano já, né, fazendo esse programa, esse Prosa sobre a Vida. Lembrando que a gente transmite ele também ao vivo pelo Facebook e logo após a gente transmite ele então no nosso canal do YouTube. O pessoal pode acompanhar aí todos os assuntos que já foram abordados. Nós começamos semana passada, psicóloga, a conversar um pouquinho sobre a saúde mental, né? Janeiro Branco, a gente está trabalhando esses assuntos, né, ligados à saúde mental e já fomos entrando um pouquinho, né, nesses assuntos que estão mais evidentes, eu diria, agora em janeiro. Tudo bem, psicóloga? Tudo bom, Alexandra? Bom dia. Bom dia aos radiovintes, aqueles que nos acompanham, né, no Facebook, no YouTube. E hoje, é verdade, Alexandra, a gente já no último Prosa começou a série Pensar Faz Bem à Saúde. Isso. Né? E trabalhamos na semana passada alguns aspectos sobre a saúde mental e hoje vamos adentrar em um outro aspecto que é o sono. Vínhamos conversando sobre a importância do descanso, do tempo de remanso, e entre esses tempos de descanso estão o sono, né? A possibilidade de adormecer, de pegar no sono e sustentar o sono durante a noite. E nós até entramos um pouquinho, né, na semana passada falando de como é importante esse tempo e de como as pessoas estão tendo dificuldade em desligar, em relaxar e iniciar já um sono, né, de qualidade. Porque a gente deita na cama e parece que não desliga do mundo, né? Tem aquele sono rapidinho, não entra naquela fase, né, de remanso total e acaba que a gente acorda e parece que não descansou nada, né? Muitas pessoas têm essa sensação. E quem daqueles que nos escutam que já em algum momento não tiveram dificuldade para adormecer também, passando horas em claro, sem conseguir adormecer, ou então o sono picado, né? Dorme, acorda, ou então acordar durante a noite e ficar horas sem conseguir retomar o sono. Essas são questões assim que acometem nós, seres humanos, em algum outro momento da vida. Sabe, psicóloga, que o meu sono ele geralmente é picado. Assim, eu durmo 2 horas, acordo, fico uns minutos ali, daí durmo de novo, acordo. E a gente não sabe, né, por quê. Se é porque a cabeça não para, se é por algum... eu até tento, às vezes, fazer aquela rotina, né, pra ir dormir. Assim, um ritual pra dormir, né? Desligar o celular mais cedo, desligar a TV, apagar as luzes, né? Para ver se a gente consegue dormir um pouquinho melhor, mas nem sempre é possível. Alexandra, essa tua questão é uma questão muito importante. Por quê? Por que eu não consigo adormecer? Né? A gente vai conversar um pouco sobre isso, assim, porque tem questões de dificuldades de adormecer que não estão relacionadas com fatores externos. Não é porque teve uma festa ao lado de casa, tem um bebê pequeno, um filho doente, tá acompanhando alguém no hospital e não consegue adormecer, que são fatores externos. Aquilo que a gente vai tratar hoje são as questões internas que têm a ver com a dificuldade de adormecer. E eu quero fazer uma ressalva, Alexandra, para ti, para os nossos radio-ouvintes, em que as questões do sono são questões complexas e singulares. O motivo por que alguém não consegue adormecer ou sustentar o sono pode ser tão variado quanto as pessoas que existem no mundo. Quero dizer com isso que ele é singular, cada um vai precisar entender por que em determinado momento da minha vida eu não consigo estar em paz para poder adormecer, descansar, repousar. Essa é uma pergunta interessante, né, Alexandra, que a gente possa nos fazer, porque muitas vezes a gente acaba colocando os motivos em questões fora da gente, pela agitação do mundo, pela correria da vida, pelo trabalho, mas que questões que tem a ver comigo? Que diz respeito a mim, né? Por que eu não consigo estar em paz e dormir? O que isso diz de mim, da minha vida nesse momento? Essas são questões importantes e tem 2 ganhos.
Um desses ganhos é que alguém possa se inquietar e procurar uma análise, uma psicoterapia para poder entender o que está se passando consigo e transformar. Poder dormir, poder descansar, poder fazer esse movimento. E o outro é um ganho que é de se conhecer mais. Né? Ter um ganho na possibilidade de conhecer quem se é, no autoconhecimento. Então, esses são 2 ganhos dessas perguntas que a gente pode nos fazer. O que acontece comigo que eu não consigo dormir? E a gente fala muito, né, psicóloga, hoje em dia, na insônia. Insônia, mas o que seria a insônia, assim? A gente dá essa denominação meio que pra tudo, né? Não consigo pegar no sono, ou não consigo dormir, o meu sono não é de qualidade, tudo é insônia hoje. E é uma questão que acomete muitas pessoas. A gente escuta, eu escuto muito no consultório, e não só no consultório, né, Alexandra? Na vida. A gente escuta dizendo as pessoas... escuta as pessoas dizendo que dormiu mal, que não consegue dormir. Do ponto de vista psíquico, assim, Alexandra, quando a gente tá com uma instabilidade emocional, alguma angústia, preocupação, o sono é o primeiro sintoma. A primeira questão que afeta é a possibilidade de adormecer. Né? E isso acontece também com as crianças. Quando as crianças têm algum processo angustioso, medos, angústias, conflitos que estão em processo, o primeiro efeito é no sono. Na impossibilidade de dormir ou de sustentar o sono, ou um sono intranquilo, agitado, é ali que vai aparecer. Então a gente pode entender que esse é um sintoma de sofrimento psíquico. E por isso a possibilidade de um tratamento, né, de uma psicoterapia, de uma psicanálise, pode ser um caminho de tratamento desse sintoma. Nós até já conversamos em algum prós aqui sobre a psicanálise, né? O atendimento de psicóloga com bebês, com crianças bem pequenininhas. E eu diria que o sono é uma das ferramentas, né? Para se entender o que está acontecendo aí com a criança, porque é muito perceptível, né? Aquela criança que não consegue dormir, por exemplo, não consegue pegar no sono no escuro, tem algum medo, né? Ou então é muito agitada no sono, se bate, enfim. Eu diria que é muito aparente esse sinal, né? Exato, Alexandra, é um sintoma muito evidente, né? As dificuldades psíquicas, as questões têm efeito diretamente no sono, né? E nesses momentos muitas pessoas procuram ajuda, né? Porque o filho não consegue se apaziguar e dormir, né? Fazer esse processo. E não só as crianças, né? Porque, por exemplo, eu te contava antes que eu tive um sonho ontem à noite que me acordou, me despertou, e eu demorei um tempão depois para continuar dormindo, né? Tem gente também, eu diria não só as crianças, mas a gente também, que tem esse medo, né? De dormir, porque vai sonhar, vai ter um pesadelo, até nisso, né? O sonho pode ser, sim, Alexandra, uma fonte de angústia. Né? Eu quero compartilhar com os radioouvintes que o sono é muito importante porque ele permite o sonho. O sonho ele é imprescindível para a nossa saúde mental, é preciso sonhar. Os sonhos que a gente sonha de dia, os sonhos diurnos, os nossos projetos, os nossos sonhos, porque o que é sonhar? É criar uma realidade que não existe nesse momento, mas apostar nessa realidade e construí-la. Esses são os sonhos diurnos, mas os sonhos noturnos são tão importantes quanto, porque o aparelho psíquico é como uma máquina que funciona. Tem lugares que armazenam informações, tem lugares que processam, e tem lugares que as questões precisam ter um escape, precisam vir. E o sonho é como se fosse um produto, é como o escape de um carro, né? Precisa escapar, porque é um produto psíquico que permite que alguém possa ir elaborando conflitos, que os desejos inconscientes possam ir aparecendo de um modo disfarçado. Não é que a gente sonha e é aquilo que é o desejo, não, ele está disfarçado. E só é possível entender o sentido daquele sonho num processo de análise, porque o sonho ele é singular. Ele não é assim o mesmo significado para todo mundo, ele tem um significado singular e a gente só vai descobrir num processo de associação desse sonho,
né? Um processo de que alguém vai e comece a pensar sobre esse sonho junto a um analista, né? Que vai abrindo o caminho para entender que conflito, que conteúdo inconsciente que apareceu nesse sonho disfarçado, mas que precisa aparecer para destensionar o aparelho psíquico. Sem a possibilidade de sonhar, o aparelho psíquico começa a entrar em adoecimento. Então a gente precisa dormir para poder sonhar e sonhar para poder viver. Essa é uma das questões importantes. Mas tem sonhos que angustiam, inclusive. Sim. Porque são sonhos de angústia, né? Tem um conteúdo angustioso e porque a gente não consegue entender, ele vem disfarçado, ele vem enigmático. Né? Então angustia porque diz algo de nós mesmos que a gente não consegue entender. E essa pode ser uma dificuldade de adormecer. Por que tem situações na vida que são situações transitórias que podem fazer com que alguém tenha dificuldade de adormecer, por questões de angústia, por questões de separação, de lutos. Tem processos depressivos que têm efeitos no sono, por exemplo. Alguém está entrando num processo depressivo, mas a pessoa não está se dando conta, porque consegue trabalhando, porque segue tocando a vida, as coisas estão acontecendo, segue produtiva, mas quando vai deitar a cabeça no travesseiro não consegue dormir. E aí aparece como angústia ou como culpa questões que são de ordem depressiva, mas que o sintoma é a insônia, é a dificuldade de dormir. Mas o fundo são aspectos de entristecimento, aspectos depressivos. Mas tem questões mais duradouras, assim, tem pessoas que passam a vida com dificuldade de adormecer, né? Que ficam com isso por muitos anos ou a vida toda. E isso pode ter muitos sentidos, né? Por que alguém tem dificuldade em fazer esse processo de se recolher em si mesmo e descansar, em ficar nesse estado? A gente pode pensar em várias questões. Antes tu nos disse, né, Alexandra, que tu faz um ritual. Tento fazer toda noite um ritual antes de dormir. A gente tem, em geral, assim, algum ritual. Porque o ritual do sono é esse ritual da gente se desprender das coisas da vida do dia e nos recolher a nós mesmos. Então a gente se desprende, a gente tira os óculos, o relógio, a roupa que vai trabalhar, né? Vai se desprendendo da vida diurna, vai se desligando. Só que a gente vai se ligando a outro mundo, que é o mundo interno, né? O mundo dos sonhos, o mundo, né, interno. E nesse momento, assim, Alexandra, alguém, por exemplo, pode ter dificuldade em fazer esse desligamento, em desligar das coisas da vida, do trabalho, dos compromissos e fazer esse recolhimento a si mesmo. Por vários motivos. Pode ser até pelo medo de pensar, né? Nas questões internas aí. Exato. Pode ser uma forma até de negar. Eu não quero pensar no que está acontecendo, então eu não vou me desligar. Exato. Eu vou ficar ligada em outras coisas para não me ligar em aspectos internos meus. Tu foi num ponto central, Alexandra, e aí a insônia serve como uma defesa. Uma defesa psíquica frente à angústia. Porque se a gente for pensar, alguém que não está em paz consigo mesmo pode ter dificuldade de dormir. Porque aí, quando a gente tem que se recolher e se enfrentar conosco, e isso acontece toda noite, é mais difícil, né? Alguém pode ter dificuldade de dormir também porque pode ter muitas dificuldades em se sentir nesse estado de vulnerabilidade. Porque quando nós dormimos, nós estamos vulneráveis. É um estado de desamparo, né? E alguém que está o tempo todo alerta, o tempo todo tentando controlar tudo, pode ter dificuldade de dormir. Ou alguém que pode ter dificuldade de se sentir sozinho. Porque o sono e o sonho é uma experiência de solidão. Mesmo que alguém durma junto com outra pessoa, ninguém dorme junto. É um processo interno. É um processo que, em essência, somos nós conosco. O sonho, você tá sozinho, né? Se for um pesadelo, você vai estar sozinho. Realmente. Exato, é uma experiência de solidão. Então, alguém que em algum momento da vida tenha muita dificuldade
experimentar essa sensação, né? Ter essa experiência de solidão pode aparecer como uma dificuldade de dormir, uma dificuldade de fazer essa experiência, que é uma travessia dos aspectos da vida diurna para os aspectos internos, para o nosso mundo, né? Para as profundezas de quem se é. Muito boa essa tua explicação, psicóloga, sobre os sonhos, né? Porque a gente sempre fica na dúvida, né? De onde vem, será, esses pensamentos? Às vezes a gente relaciona coisas que não tem nada a ver, né? Na vida, e que recorda de pessoas que nem estão mais no nosso cotidiano, mas que talvez é realmente, como tu disse, um trabalho, né? Que acaba saindo e que a gente precisa analisar também, né? E então, como que o teu trabalho, assim, conseguiria ajudar? Porque eu tenho certeza que a nossa audiência, com certeza, se identificou com algum ponto, né? Hoje em dia é muito, muito comum a gente ter essas experiências, né? De ficar acordado, de não dormir com qualidade. Tenho certeza que as pessoas se identificaram. Como que um processo de análise, né? Como que a psicoterapia pode ajudar as pessoas que estão sofrendo com isso? Alexandra, vou começar pelo primeiro aspecto da tua questão, o sonho, né? A psicanálise, ela é uma ciência, né, que tem a ver com a investigação dos processos inconscientes e um método de tratamento dos conflitos do sofrimento humano. Já há mais de 100 anos se descobriu que o sonho, ele é a via régia para o inconsciente. Ele é uma das vias pelo qual a gente consegue entender que processos inconscientes estão em curso em uma pessoa e trabalhar por sobre eles, né? O sonho em si, ele já cumpre o seu papel. Se a gente sonhou de noite, né? Ele aconteceu e ele já teve um sentido por si só. Já resolveu o que tinha que resolver. Mas quando a gente se debruça em entender o sonho, a gente tem um ganho a mais. Um ganho psíquico a mais, que é saber o que está acontecendo, entender psiquicamente esses processos. E isso se faz um processo de análise, que é um método, né, de investigação e de tratamento desses aspectos inconscientes de alguém que produz melhoras, né, significativas na vida de um sujeito. Inclusive, apaziguamento dos sintomas do sofrimento psíquico. Muito bem. Eu sei que a gente sempre passa um pouquinho, né, do nosso tempo, porque a prosa é boa, psicóloga, mas hoje em dia a gente tem muita pessoa também que usa de medicamentos, né, de remédios para conseguir dormir, depois para conseguir acordar, né, para despertar. A gente fala muito dessa parte psíquica, mas também os aspectos fisiológicos, né? Daqui a pouco o corpo não está apresentando algum sinal e o sono também vai identificar, né, essa falha, digamos. Exatamente, Alexandre, por isso que eu deixei uma advertência que as dificuldades de sono, elas são singulares e têm a ver com inúmeros aspectos. Nós tratamos aqui dos aspectos psíquicos, né, que é a minha área de atuação, então eu vou falando daquilo que me compete, daquilo que é a minha área de intervenção, de estudo, mas claro, tem outros fatores que influenciam e interferem nos processos de sono e vigília, né? A questão do uso da medicação precisa vir com algumas questões, com algumas perguntas, como tudo na vida, né? A proposta que a gente fez aqui é poder pensar e usar desse sintoma, inclusive para poder pensar o que isso diz de mim. O que essa dificuldade está dizendo do meu momento? Por que eu tô tão angustiado? Porque às vezes a gente nem se dá conta. Muitas vezes perde o sono, mas não consegue detectar o que é que está tirando o sono. Então tem que vir com uma pergunta. É algo psíquico? É uma angústia? É um modo de vida que eu tenho? É não estar fazendo um exercício físico? Tendo uma rotina com mais regularidade? O que é? Né? Essa pergunta pode ter inúmeras respostas. Mas o importante é podermos nos fazer essa pergunta. O que está acontecendo? Muito bem, olha só, fica aí o questionamento, né, para nossa audiência que acompanhou a gente até o fim. Então eu acho que essas perguntas são fundamentais, né? Se tá tendo algum sinal de alerta ali, se pergunta o porquê, né? E quando precisar, entre em contato com a psicóloga.
O teu contato psicólogo é o teu endereço e o teu telefone. Tá bem. Alexandra, aqui em Sarandi, eu atendo no Edifício Lavoro. No contato, assim, o modo como as pessoas podem entrar em contato comigo e a gente agendar uma consulta é pelo telefone 54999040458. Nesse telefone eu tenho também um WhatsApp, muitas vezes as pessoas mandam mensagem, a gente combina então uma ligação. E eu também trabalho com a Clínica do Desenvolvimento Infantil na Clínica Integrada Semear, que é no edifício Temis, próximo ao fórum, onde tem uma equipe interdisciplinar, multidisciplinar, que trabalha de forma integrada. Excelente, muito bem. Mais um Prosa sobre a Vida. Nós voltamos na próxima sexta-feira, a partir das 12 horas, trazendo mais assuntos aí ligados à saúde psíquica, saúde mental. E lembrando que esse episódio também fica armazenado no nosso canal do YouTube. Então pode ter acesso aí a todos os conteúdos que já foram apresentados. Obrigada, psicóloga. Também agradeço, Alexandra, essa prosa. E seguimos proseando sobre mais assuntos referentes à saúde mental, ao sofrimento e à vida. A vida, né? Muito bem, obrigada e até a semana que vem.